Então venha sobre nós agora, meu Deus, trazendo do teu poder o entendimento, o bom juízo, a sabedoria, trazendo, meu Deus, sobre cada um de nós, meu Pai, o entendimento que é necessário para que possamos crescer. Ah, meu Deus, venha de encontro à necessidade desse homem, dessa mulher, dessa pessoa que está clamando. Isso, igreja, vai buscando a Jesus agora, vai chamando por Ele, vai pedindo a Ele: meu Deus, eu quero comunhão com o Senhor, eu vim para ser liberto, e eu preciso chegar mais perto de Ti, para que a minha história possa mudar. Meu Deus, a sua igreja está te buscando agora, o teu povo está clamando nesse momento, estão chamando pelo Senhor agora. Deus está te chamando também à intimidade, à oração, a clamar, a buscar, a chegar mais pertinho dEle. Ah, Pai, venha sobre essa pessoa que enfrenta lutas, que tem enfrentado, meu Deus, adversidades na saúde, adversidades muitas vezes no casamento, Pai, adversidades, Senhor, na vida espiritual. Quantas pessoas, meu Deus, têm passado por tribulações, algumas vezes vultos, coisas estranhas acontecendo na casa, na família, ou então, meu Deus, algumas vezes vendo um filho sofrendo, um familiar, um parente padecendo, Pai, mas aqui nos colocamos na brecha agora, nós nos tornamos nesse momento como um muro, ó Pai, para que possamos proteger a nossa casa, o nosso lar, e pedimos que essa proteção do Senhor nos fortaleça, Pai, nos traz a segurança que necessitamos, e assim possamos vencer, possamos triunfar, assim possamos conquistar, meu Deus, e chegar e alcançar aquilo que o Senhor tem preparado. Deus tem liberdade hoje para nos ensinar, para nos fazer grande, para nos fazer vencedores. Diga: Senhor, meu Deus, tem liberdade nesse momento para tocar na minha vida e me trazer a vitória, em o nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Boa noite a todos, amém? Podemos sentar em nome de Jesus. Vocês estão bem? Graças a Deus. Hoje é a unção do bom juízo, né? Você vai abrir a tua Bíblia lá em Salmos, vamos lá recordar o versículo 119, 66. Lembrando, enquanto você abre a Bíblia, semana passada nós aprendemos que o gadareno, ele estava vivendo uma vida toda perturbada, vivendo nos sepulcros, não é? Se cortando, se ferindo. E muita gente vive igual aquele gadareno, se ferindo, se cortando. Quando fala se ferindo, muitas vezes com caminhos que escolhe, com escolhas que fazem na vida, às vezes escolhas no trabalho, às vezes escolhas sentimentais. Tem gente que faz escolha para a vida delas que é claro, é evidente que nunca vai dar certo. E essas escolhas vão trazer consequências, vão trazer sofrimento e vai se agravar. Mas quando uma pessoa, ela recebe a libertação de Jesus, ela é liberta, a cabeça dela pensa diferente, ela passa a confiar em Deus, e ela passa, como aquele gadareno, a estar em perfeito juízo. E esse perfeito juízo é o que nós precisamos também. No Salmo 119, 66, diz assim, ó, versículo 66, ensina-me o bom juízo e o quê? E ciência, pois crie nos teus mandamentos. Então o salmista sabia da necessidade em si de que Deus nos dê esse bom juízo, que vai vir, claro, sempre através da direção da palavra. Qualquer pessoa que caminhar pela direção do que Deus ensina, essa pessoa ela está tendo já automaticamente o bom juízo. Mas aí eu queria mostrar um exemplo de um homem que ele estava bem, ele viveu bem um tempo, mas esse homem acabou deixando de alguma forma a bênção de Deus escapar e o juízo dele foi embora. E você vai ver como isso acontece. 1 Samuel capítulo 16,
1 Samuel capítulo 16, o versículo 14, tá bom? 1 Samuel 16, versículo 14. Isso aí serve para nós, é um alerta para nossas vidas. Amém, igreja? Acharam? Lê comigo. E o Espírito do Senhor fez o quê? Se retirou de quem? De Saul. Olha que coisa triste. Isso aí é uma coisa muito triste. Qualquer pessoa que tem o Espírito de Deus sobre ela, essa pessoa está revestida. E uma pessoa que um dia, em um momento da vida dela, ela prova do Espírito de Deus, ela jamais na vida dela deveria permitir que o Espírito de Deus se retire da vida dela. Pastor, como é que o Espírito se retirou de Saul? De Saul começou através da desobediência da palavra. Deus falava para ele fazer algo, ele fazia o contrário. Deus falou para ele através de Samuel, esperar para Samuel vir oferecer o sacrifício, ele se precipitou. Ou seja, ele tinha o hábito de não seguir a palavra de Deus, ele tinha o hábito de seguir os próprios intentos, ou seja, era um homem de coração obstinado, era uma pessoa que sabia o que tinha que fazer, mas na verdade ele optava por fazer o que a carne dele, o que a vontade dele determinava. E quando que nós fazemos isso? Quando nós sabemos que nós devemos buscar a Deus, mas a nossa carne pede para fazer outra coisa, e aí a gente vai atrás disso. Quando Deus nos alerta, não é que Deus não quer ver você se divertir, não quer te ver em paz, mas Deus sabe a cilada que você está caminhando. E isso foi ensinado a Saul. Saul, ele era diferente. Espera um pouquinho, deixa o marcador aqui um pouquinho. Vai lá no 1 Samuel 10, volta um pouquinho aí, 1 Samuel 10. Eu vou ler com você o versículo 4, 5, 6, só para você ver como que era, como chegou a vida de Saul, tá bom? Pode pular mais um, começar a ler do 5 aqui, tá bom? Olha o que o Samuel diz para Saul, no início isso, viu, irmãos? Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas que descem do alto, e trazem diante de si saltérios, tambores, flautas, harpas, e profetizarão esses homens, no caso. E o Espírito do Senhor se apoderará de quem? De ti, Saul, e profetizarás com eles, e te mudarás em quê? Olha o que está escrito ali. Ele iria receber ali a unção do Espírito Santo que viria sobre ele, ele passaria a profetizar junto com profetas. Profetizar ali é chamar coisas, dar vida a coisas, trazer existência de coisas com a direção de Deus, amém? Sobre algo. Então ele iria trazer vida a coisas, ele ia semear coisas ali. E aí a Bíblia diz que além disso, ele seria mudado no que, igreja? Em um outro. Isso é o que acontece com pessoas. O homem gadareno sem juízo, ele era um homem que vivia no sepulcro, no cemitério, brigando, quebrando grilhões, quebrando coisas. Tem muita gente dentro da igreja que ainda vive assim, quebrando coisas, brigando, joga coisas no chão, chega em casa, quebra coisas, brigam, não é verdade? Muitas vezes estava bem ali, de repente sai daquilo do caminho certo, vai para o caminho errado, estava vivendo em paz, de repente deixa as coisas de Deus, vai para o mundo. Quando você vê, a pessoa está lá jogada, parecendo ali um indigente às vezes. Pastor, por que isso daí? Isso aí é a falta da presença de Deus, a falta do bom juízo. Mas quando o Espírito de Deus ele vem, ele se apossa de alguém,
essa pessoa ela é transformada em que, igreja? No que ela é transformada? Fala em voz alta aí, no que? Então, quando o Espírito de Deus vem sobre você, ele faz o que em você? Te transforma num novo homem. Seja uma mulher, seja num homem, a pessoa é transformada, ela se torna uma pessoa diferente. E como que é essa pessoa diferente? O que muda na vida dela, sendo transformada pelo Espírito? Olha no versículo 7. E há de ser que quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é o quê? Contigo, ou seja, viria sobre ele uma capacidade de poder fazer tudo o que você sentir vontade de fazer, claro, segundo a palavra de Deus. O que você sonha para a tua vida? O que você pensa em alcançar? O que você almeja? Tem gente que ele almeja ser feliz, mas não consegue. Os passos que ele dá é errado, por quê? Ele não conhece o caminho, ele não sabe a direção. Mas uma pessoa que ela é guiada pelo Espírito de Deus, o novo homem, por exemplo, ele é guiado pelo Espírito de Deus. O que ele almeja, acontece, porque ele segue a direção correta de Deus. Ele não cai em armadilha, ele não cai ali em ciladas que o diabo coloca, porque o Espírito de Deus traz a ela essa fortaleza. E aí um pouquinho mais ainda, 8. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocaustos e oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declares o que hás de fazer. Está vendo? Isso aqui foi até aqui a gente não tinha lido não, outro dia a gente leu a partir daí. Mas onde que eu quero chegar? Havia sobre Saul uma direção, uma promessa, havia sobre ele uma capacidade. Quando o Espírito de Deus se apartou dele, quando o Espírito de Deus sai de perto dele, o que Satanás faz? Agora é a hora de eu pegar essa pessoa. Irmão, é assim que Satanás faz na tua vida. Quando ele percebe que você se distancia de Deus, ele já sabe, essa é a hora que eu tenho para entrar. E aí um dia eu vi até alguém perguntar para o missionário uma vez fez uma resposta de uma pergunta, perguntar, missionário, por que tem crente que ele faz coisas terríveis, e às vezes até pior que o do mundo? O missionário uma vez explicou, ele fala que quando uma pessoa está no natural, ela é cheio de medo, ela é cheio de travas na vida dela. O dia que ela conhece o Espírito de Deus, o Espírito de Deus entra na vida dela, ele tira essas limitações da pessoa, não é? E ela passa a ser uma pessoa ilimitada. O poder de Deus dá condições dela fazer qualquer coisa nessa vida. Ou seja, ela perde o medo da morte, do mal, do erro, da falha. Ou seja, ela passa a andar com Deus, mas ela não vive mais presa a medos, a opressões. Essa pessoa se torna uma pessoa livre, amém? A única limitação que está na vida dela é a palavra de Deus, amém? Então ela obedece a Deus. Pastor, existe algum inimigo que pode derrotar uma pessoa dirigida por Deus? Não tem, não existe adversário. Ah, pastor, mas a crise impede. Uma pessoa guiada por Deus, ela não vai sofrer na vida financeira. Deus vai dar uma direção para ela, vai mostrar um caminho. Pastor, mas uma doença, a hora que ela repreender a doença, mandar a doença embora, aquela doença vai cair por terra. Ou seja, não vai existir doenças que limitam a vida dessa pessoa. Pastor, mas então se tiver ali algum tipo de gente mal intencionada, uma macumba, um trabalho, nada disso atinge a palavra de Deus, amém? Eu preciso então estar sempre na presença do Espírito. E aí o missionário falou, quando o Espírito sai daquele homem, aquelas travas, aqueles limites acabaram. Aí entra um demônio na vida dele, ele faz coisas piores do que qualquer ímpio. Por quê? Agora já não existe mais essa trava que havia na vida dele. Amém, igreja? Mas olhando pelo lado bom, imagina, você é uma pessoa que perdeu todas essas limitações da sua vida.
O que vier à tua mão para fazer, você consegue fazer, porque Deus é contigo. Diga graças a Deus. Volta lá em 1 Samuel 16, 14. O Saul perdeu isso. Quando ele perde, o que acontece? Vamos ler? E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava o espírito mau. Aí ele fala da parte do Senhor, porque eles não tinham o entendimento que a gente tem nos dias de hoje. Amém? Hoje a gente conhece a palavra, a Bíblia está ali para você entender. E aí diz que um espírito mau vinha e assombrava. É assim que acontece nas nossas vidas. Se a presença de Deus sai, Satanás aproveita e entra. Está entendendo isso? Por isso que você não pode dar brecha. Pastor, e o que aconteceu a partir dali na vida de Saul? 15. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Aí ele vai dizendo lá como é que faria para poder afastar esse espírito. Mas onde que eu quero chegar com o versículo anterior? Era evidente, as pessoas que estavam à volta dele percebia que havia um espírito assombrando ele. E o interessante é que a gente percebe, não percebe? Quando alguém não está bem, você percebe, não percebe? Se olha para a pessoa, você vê que ela não está bem. Ela começa a tomar decisões erradas. Você vê a pessoa, ela saía, trabalhava, mantinha a vida dela sempre em dia. De repente a pessoa muda, se olha para ela e fala: o que aconteceu com aquela pessoa? Era uma benção. Ela vinha para a igreja, sentava ali, adorava a Deus, orava, buscava Jesus. De repente ela fala mal de todo mundo, ela mente. De repente essa pessoa começa a andar com os ímpios. Não é verdade? Vai voltando à vida errada e vai até pior. Quem olha para a pessoa já olha e já percebe, tem alguma coisa ruim na vida dela, ou seja, o mau juízo começou a acontecer na vida dela. Amém? Mas pastor, por que vem o mau juízo? Pela presença de um espírito mau. E aí esse espírito mau às vezes age na vida financeira, às vezes ele está agindo no casamento. Tem casamento que é só pé de guerra, briga. Como é que briga? Começa do nada. Um olha para a cara do outro, faz uma pergunta, quando vê estão brigando. Às vezes a pergunta é boa, não é? Às vezes é até benéfica, às vezes até uma intenção boa, mas se torna ruim. E a pessoa mesmo não entende por que aquele mal está tão avançado na vida da pessoa. Ela tem que entender, espera um pouquinho. Se as coisas estão sendo ruins, está acontecendo desse jeito, é porque há alguma coisa ruim ali. Amém? Porque quando a pessoa está no bom juízo, ela age diferente. Ela pensa: espera um pouquinho, isso aqui não vai dar certo, então eu não vou fazer isso. Então eu não vou falar isso, eu vou falar outra coisa. Se isso aí vai trazer confusão, ela já pensa: espera um pouquinho, então eu vou falar outra coisa que vai ser bom. É verdade ou não é? E assim as coisas dão certo. Diga graças a Deus. Então, quando a gente passa a perder esse controle, passa a ter coisas ruins à nossa volta, é por causa da falta do bom juízo, ou seja, a presença de Deus se retirou. Saul era uma bênção com a presença de Deus. Um homem terrível sem a presença de Deus. Com a presença de Deus, você vai ser uma bênção. Sem a presença de Deus, você vai ser terrível. Tua vida vai ser complicada. Amém? E aí um outro versículo que é importante para nós, Efésios 3, 17 em diante. Olha o conselho que Paulo disse para nós. Olha a importância de não perder o Espírito de Deus, a morada de Deus nas nossas vidas. Acharam aí? Posso ler? Para que Cristo faça o quê? Habite pela... Como é que Jesus pode habitar pela fé? Eu preciso de crer que Ele está em mim. Para eu crer que Ele está em mim, eu tenho que estar vivendo realmente na promessa, na palavra de Deus. Ou seja, eu preciso estar verdadeiramente ligado a Cristo. Eu preciso estar alinhado com Jesus. Aí ele diz: no vosso coração, a fim de que, igreja? Estando arraigados e fundados em quê? Em amor. A Bíblia diz que o amor é a obediência à palavra. Se você ler lá, a Bíblia diz: aquele que guarda meus mandamentos, esse é que me ama.
Então ele diz, fundados em amor. 18, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja o quê? A largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Você vê como é que é quando Jesus está na gente? O entendimento é diferente, ele é amplo. E aí diz no 19, ó, e conhecer o amor de quem? De Cristo, que excede todo. Para que, igreja? De toda a plenitude de Deus, que era o que o Saul tinha lá no início, não era? Podia fazer o que viesse à mão dele, que Deus era com ele. Mas ele perdeu. Não deixa se perder isso. Conserva isso. O salmista pedia, Senhor, ensina-me o bom juízo, porque crio nos seus mandamentos. Amém? Se você realmente tiver o bom juízo, você vai permanecer na palavra. E aí você vai conhecer o amor de Cristo, que traz todo o entendimento, toda a capacidade que você precisa, para que você seja cheio de toda a plenitude de Deus. A plenitude de Deus é você ser completo. Tudo que você quer de Deus, você poder alcançar. Diga graças a Deus. Vamos orar? Coloque-se de pé, o irmão vai passar ungindo aí a mão de vocês. Vou pedir para ungir a mão aí. Luciano já vai passar ungindo aí. Passa lá, derrama a unção na mão. Assim que você recebe a unção, já fecha os olhinhos já. Isso, fecha os seus olhos e entra na presença dele. Soberano Deus e Pai eterno, nós estamos agora na tua presença, Pai, e pedimos ao Senhor que venha e que o teu poder venha se manifestar sobre nós. Meu Deus, aprendemos hoje, Pai, que quando o teu Espírito ele vem, ele está sobre nós. Meu Deus, coisas grandiosas acontecem e nós somos transformados num novo homem, Pai. Meu Deus, alguém talvez está orando e está dizendo, Deus, eu preciso ser transformado. Alguém está dizendo, eu preciso ser transformada. Alguém está dizendo, Jesus, eu preciso urgente de uma mudança na minha maneira de ser, de viver, a minha maneira de agir, a minha maneira de me portar, Pai. Tem gente, meu Deus, que a vida dela está uma confusão, Pai. Está terrível, Jesus, ela já não sabe mais o que fazer, mas meu Deus, dá bom juízo agora. Pai, nós entramos agora na tua presença e pedimos, derrama sobre nós o teu poder, derrama sobre cada pessoa que está aqui uma unção, Pai, pois essa pessoa veio hoje para ser liberta, ela veio buscar a salvação, Pai, e se houver, Jesus, alguma coisa impedindo, atrapalhando, alguma coisa se opondo, meu Deus, trabalha agora sobre a vida dela, manifesta-te agora o teu poder, Pai, de maneira que comece a cair por terra, Jesus, a macumba, o trabalho feito, a coisa mandada, de maneira, meu Deus, que essa doença que assola ela dia e noite caia por terra, de maneira que essa angústia, que essa opressão que está assombrando ela, Jesus, seja exterminado, meu Deus, e que essa macumba, esse trabalho, essa opressão, Jesus, que comece a soltar agora, Pai, essa pessoa está clamando, ela está buscando, ela está chamando pelo Senhor, ela está pedindo, Jesus, derrama o teu poder sobre mim, ela está pedindo, Jesus, me liberta, Pai, eu dou uma ordem agora, Satanás, ao trabalho feito, a coisa mandada, a bruxaria, a feitiçaria, vai saindo da vida dele agora, vai saindo daí opressão, Jesus, esse sentimento, meu Pai, ruim que está dentro dela, Deus, esse sentimento de morte, esse sentimento de destruição, vai saindo agora a tristeza, vai saindo agora a angústia, vai pegando aquilo que é seu, maldito, a ordem foi dada agora, Jesus, uma doença sai, aparece outra, um problema vai embora, aparece outro, mas eu paraliso agora, eu estou repreendendo agora, eu estou dizendo, sai doença, sai enfermidade,
enfermidade, vai saindo dos olhos, vai saindo dos ouvidos, da garganta, vai saindo agora do organismo dela, dele, vai batendo em retirada agora. Satanás, eu sou contra você, demônio que foi mandado através de um trabalho feito lá na quimbanda, na cabeça do defunto, na cabeça de cera, aquele demônio que está empobrecendo a pessoa, a cada dia ela vê, é como se tudo estivesse perdendo o controle, ela começa a sentir medo, ela começa a sentir desespero, parece que as coisas estão escapando das mãos dela. Meu Deus, esse homem que está se sentindo incapaz, está se sentindo, meu Deus, impotente, ele não consegue ver saída, solução, ele não consegue ver caminho para a vida dele. Eu estou quebrando o seu domínio, Satanás, eu estou te ordenando a saída, vai saindo agora, vai bater em retirada, todo o mal, toda a mandinga, todo o trabalho feito, toda coisa mandada, uma ordem foi dada: maldito, pega tudo que é seu, os teus males, e em nome de Jesus eu ordeno, sai, sai e sai, para nunca mais voltar. Meu Deus, que as bênçãos venham, que o teu Espírito Santo ele venha, Pai, que essa pessoa, meu Deus, ela seja transformada numa nova vida, Pai, e que tudo que vem à mão dessa pessoa que ela faça, Pai. Oh, meu irmão, determina a tua cura agora, o que vier à tua mão para fazer, faça. A Bíblia diz que Deus é contigo. Chama a tua cura agora, declare: Jesus, eu estou curado. Declara: Jesus, eu estou empregado. Desempregado afirma: Jesus, eu estou empregado em teu nome. Aquele que está diante de uma adversidade, diga: Jesus, eu já venci essa batalha, o Senhor já me deu a vitória, o Senhor já me deu a solução, eu não vou fracassar, mas eu vou avançar. Vai declarando para Ele agora. Oh, meu Deus, eu abençoo a cada vida que aqui está. E eu profetizo, Jesus, que todas as portas se abram, que todos os caminhos estejam abertos, que aonde essa pessoa pôr as mãos, ó Pai, que ali seja abençoado. Jesus, muda a história dessa pessoa. Pede para Ele, igreja. Talvez você fale às vezes: Jesus, eu vou mudar a minha história. E aí o dia passa, quando você vê, você está voltando lá naquele caminho errado de novo. Fala para Jesus: Jesus, eu não quero mais. Fala para Ele: Jesus, eu não quero mais ser escravo do vício. Eu não quero mais ser escravo das drogas, Pai. Meu Deus, alguém está orando agora, alguém está pedindo: Jesus, me liberta das drogas. Alguém está pedindo: Jesus, me liberta dessa falta de domínio, Jesus. Quando ele vê, meu Deus, ele já está nervoso, ele já está xingando, já está falando coisas que não devia. Quando ele menos imagina, ele já pediu a conta do trabalho, ele já pediu demissão, ele já saiu, Deus. Já ofendeu, já disse o que não precisava. Pai, nos converta de verdade. Traz o bom juízo sobre as nossas vidas, Pai. Alguém está pedindo: Jesus, eu quero juízo. Quando você pede, Deus te dá. Quando você pede, Ele traz sobre a tua vida. Aleluia, Pai.